você. Esse é um texto para você realçar diante dos seus olhos. Você nunca vai encontrar um homem de Deus que pregue a palavra de Deus e que ele não seja capaz de amar a oração mais do que amar pregar. Porque se ele ama pregar mais do que ele ama orar, ele não tem um chamado de Deus. Ele é simplesmente um fantoche. Ele é simplesmente um homem que ama o que faz. Ele é simplesmente alguém que ambiciona o ministério para a sua própria satisfação. Isso é um princípio. E nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Hoje está tão fácil pregarmos. Hoje tem um programa. O irmão veio me oferecer um programa, custa R$18.000. Ele fez uma apresentação muito linda. Fiquei impressionado. O programa tem tudo. Eu jogaria toda a minha biblioteca fora, só para ter esse programa, porque ele tem tudo. Eu não vou precisar de nada mais. Ele já me dá as mensagens prontas. Você acha que eu vou pagar 18 mil? Eu não pagaria nem R$18. Sabe por quê, irmãos? Porque a mensagem ela tem que nascer de duas coisas: da oração e da meditação. A mensagem tem que surgir daí. O dia que você perder a capacidade disso, é só você ir lá no chat GPT, coloca lá o tema que você quer pregar e te dá um esboço lindo. Lindo. Eu pedi para ele fazer um esboço para mim, baseado no sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. O esboço dele ficou melhor do que o meu. Eu mostrei para um irmão. Falei, olha o esboço que ele fez. Ficou melhor do que o meu. Você acha, irmãos, que isso aí não está hoje nesses púlpitos? Está. Só que não tem vida. As pessoas passam por aquela porta e não sabem nem por que entrou aqui. E alguns vão dizer assim, olha, se quinta tiver de novo, eu não quero mais. Não é isso. Porque eu tenho certeza que se Deus fala em cima desse púlpito, do seu coração, talvez você até vai perder a noite de sono, mas você não vai querer perder a presença dele. Essa palavra vai ficar uma semana, ou por toda a sua vida, martelando no seu coração. É isso que nós precisamos. Se nós queremos um despertamento espiritual, nós temos que pedir, Senhor, abra o teu céu sobre nós e derrama a tua palavra. Mas o Senhor vai derramar se nós amar. Se nós amar. Porque se nós não amar, ele não vai derramar. Porque Deus não lança fora a sua palavra. Ele diz que a sua palavra não volta vazia. Sabe qual era o segredo do ministério da palavra? Sabe por que esses homens se consagraram à oração e ao ministério da palavra? Porque havia uma igreja sedenta. Havia uma igreja sedenta. E a minha oração nesses dias é, Senhor, dá-nos um povo sedento de Ti, Senhor. Um povo que ame a Tua presença, que queira a Tua face, que queira intimidade. Uma igreja que verdadeiramente tem consciência que ela está de partida. Que o arrebatamento já começou para ela. Ela não está esperando aquele dia, ela está esperando o Senhor hoje. Um povo que amanheça o dia, na expectativa de que o Senhor pode acabar com o nosso trabalho e começar o dele, o seu trabalho eterno. É isso que nós precisamos, irmãos. Uma palavra que nos corte, que nos dilacere, mas uma palavra que realmente forme Cristo na nossa vida. Isso que nós estamos precisando. E eles perseveravam na oração e no ministério da palavra. Que palavra era essa, irmãos? Atos 5:42 vai dizer assim, que eles não cessavam de pregar e ensinar que Jesus era o Cristo. Que palavra era essa, irmãos? O que você entende de ministério da palavra? Muitas pessoas têm fome de teologia. Eu não estou desfazendo de teologia. Mas isso, para mim, em termos de ministério da palavra, é secundário. Eu fui professor de teologia por muitos anos, irmãos. Eu sei muito bem do que eu estou falando. A informação, se ela estiver acima da revelação,
ela só vai fomentar nas pessoas anelo de conhecer, mas nunca de viver. Anelo pela doutrina. Ouçam isso. Ouçam. A informação estando acima da revelação. A vida espiritual é revelação, não é informação, não é intelecto, não é cultura. É espiritual. E não pela prática. Amados irmãos, se nós colocarmos a oração acima da palavra, nós vamos formar uma igreja de intelectuais, e não de homens e mulheres quebrantados e rendidos e vencidos por Deus a cada dia, como foi Jacó no vale de Jaboque. O que é o ministério da palavra para você? Eu vou tentar resumir isso aqui, irmãos, para que a gente já possa caminhar para o encerramento. Mas eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, que vocês guardem isso por toda a vida de vocês. O que é ministério da palavra? Como é que surgiu isso? Prestem muita atenção no que ele vai falar, a explicação de ministério da palavra. E lembre-se, lá na playlist D74 está esse vídeo original. Depois vão lá e ouçam. Ouçam. Ouçam, porque eu já ouvi algumas vezes, vou ouvir mais. Estou ouvindo com vocês, já ouvi antes e vou ouvir depois. E ouçam, ouçam o Espírito. Tenham a revelação. É isso que eu desejo para você. Cristo em nós. Veja o que ele vai falar do ministério da palavra. Quando você vai estudar sobre o ministério da palavra, você tem que ver 3 pontos fundamentais. Primeiro, a eternidade da palavra. Segundo, a encarnação da palavra. E terceiro, o ministério da palavra. Então, primeiro, a eternidade da palavra. João 1:1 diz assim: no princípio era o verbo, a palavra aqui é logos, palavra. No princípio, a palavra é logos, verbo, Cristo, Deus. No princípio era isso. Antes de tudo. Palavra. E o verbo, o logos, era Deus. O logos estava com Deus. Quero que você guarde isso. Amados, irmãos, deixe-me acrescentar um outro texto para a gente entrar um pouquinho aqui. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra, o logos, a palavra de Deus é, primeiro, você vai ver 5 características da palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, e apta para discernir as proposições do coração do homem. Se... Ouviu? A palavra. A palavra. Por isso que a gente tem que fazer a palavra. E quem é essa palavra? 5 características da palavra. Então, logos. Nós sabemos que esse termo logos, ele não surgiu no meio do povo de Deus, surgiu em Éfeso. Havia um filósofo que também era um astrônomo, chamado Heráclito. Ele era contemporâneo de outro filósofo astrônomo, que era Heráclides. E esse, o Heráclides, ele foi o primeiro a descobrir a movimentação da Terra em torno do Sol. Heráclides, que foi um contemporâneo de Heráclito. Então, Heráclito, ele entendeu que havia uma mente, havia uma razão por detrás de todo o universo. Foi essa razão que ele chamou de Logos. Logos. Agora, eu quero que você observe isso. Porque João 1 diz que Cristo é o Logos de Deus. O princípio era o verbo. Esse princípio aqui de João 1:1, ele é antes de Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus. É depois de João 1:1. Se a história da Bíblia tem que ser vista do ponto de vista da cronologia, esse versículo teria que ser o primeiro de toda a Bíblia. No princípio, era o Logos. Está vendo aí?
Nós sabemos que os conceitos bíblicos, eles foram elaborados pelo Espírito Santo. E Deus escolheu um caminho